18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas e 1 minutinho em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Eu e a Karime Leão juntos novamente em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Até às 7 da noite, né, Carlão? Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Valeuzaço quem nos acompanha nas redes sociais no arroba 18 horas news. Gente, boa noite. Mix. Conferindo agora os destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Belém do Pará desbanca Manaus e vai ser a sede da COP30, Karine. Ameaças de novos protestos de grupos extremistas provocam reforço na segurança em todo o país. Aqui no Amazonas, Estado e município reforçaram as ações estratégicas de segurança para evitar a ação de vândalos. Pesquisa internacional mostra que o desmatamento na Amazônia está influenciando o clima de várias regiões do mundo, inclusive no Tibete, que fica a mais de 15 mil quilômetros de distância. Agora 6 horas, 2 minutos. Você no Melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques até às 7 da noite desta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Mais uma edição do 18 horas e tudo isso aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Belém do Pará será a cidade indicada pelo governo federal para sediar a COP30 em 2025, daqui 2 anos, Karine. A escolha do presidente Lula foi anunciada nas redes sociais pelo governador do Pará, que é o Helder Barbalho, na manhã de hoje. Exato, Carlão. E durante a última COP, que aconteceu em novembro do ano passado lá no Egito, Lula havia afirmado, ele que ainda não tinha assumido a presidência, né? O Lula ainda afirmou que, na época, ia pedir para a Organização das Nações Unidas para que a Amazônia sediasse a Conferência do Clima em 2025. Só que aí ele deixou em aberto que poderia ser Manaus ou Belém, tá? Ele falou, vocês decidam aí. Mas agora, Manaus realmente saiu do páreo e a indicação ficou mesmo com Belém, viu, Carlão? Exatamente isso, Karine. Inclusive, nós já esperávamos por isso, né? Já era, inclusive, aí um anúncio já bastante esperado. Isso pelo poder que o governador paraense Helder Barbalho está exercendo no governo Lula. Barbalho, que é do MDB, um partido forte, fez campanha aberta para o petista e saiu da eleição como grande liderança política da região norte, sem dúvida. Lembrando que Helder Barbalho foi reeleito no primeiro turno de cara com mais de 69% dos votos válidos e foi decisivo para que Lula também vencesse com folga lá no Pará. Foi mesmo, Carlão. E vamos ouvir agora um trecho da conversa do presidente Lula com o governador Helder Barbalho durante o anúncio da escolha de Belém como sede da COP30. Olha, eu estou aqui com o companheiro Helder, parabenizando ele pelos 407 anos que completa amanhã a cidade de Belém e dando uma boa notícia para ele, que o Itamaraty formalizou a cidade de Belém como cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP30 em Belém. Eu tinha assumido o compromisso no Egito, da COP27, de que a COP30 poderia ser realizada no Brasil. E eu fiquei feliz quando o nosso ministro Mauro Vieira formalizou ao governador Helder a cidade de Belém. Quero que a gente esteja lá para fazer uma bela COP. Quero agradecer, presidente, o gesto do governo federal, a importância e a dimensão de que o Brasil deve trazer esta discussão, que é o maior evento climático do planeta, a COP30. E Belém, o estado do Pará, estará de portas abertas para debater a Amazônia, para discutir o clima no mundo e encontrar soluções. E agradeço o gesto do seu governo, o governo federal, para com Belém, para com o Pará e com a Amazônia. Você está ouvindo 18 horas. Aí, agora Fechou, o governador Helder Barbalho, né, Carlão? Começa a colher os frutos, não é? Bom, primeiro conseguiu indicar o irmão Jader Filho para assumir o Ministério das Cidades do governo Lula. E há uma semana assumiu a presidência do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. O Pará está, de fato, mandando e desmandando, está aí no foco das atenções, como se diz, né, Carlão? Dando as cartas, Karime Leão, olha só. E, por outro lado,
sábado, as principais lideranças políticas do Amazonas marcharam ao lado de Bolsonaro. Tanto o prefeito Davi Almeida quanto o governador do estado, Wilson Lima. E agora o governador do Pará colhe os frutos aí por ter apoiado, né, na campanha lá o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a campanha, né, Carlão? Bom, o prefeito Davi Almeida chegou também até lançar Manaus para sediar a COP30. Mas já estava certo que o presidente Lula iria indicar Belém, né? E o que Pará ganha com isso, Karime Leão e ouvintes em 100,7. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas é uma vitrine mundial. O Pará, que é o estado que mais desmatado na Amazônia, tem desmatado na Amazônia legal, vai certamente colher aí bons frutos nas áreas econômicas e ambiental, ok? Além de vender Belém como a capital da Amazônia, título que até pouco tempo era ostentado por nós aqui, Karime. Exato, sem dúvida alguma, Carlão. Bom, a escolha de Belém para sediar a COP30 foi festejada, é claro, lá no Pará. Foi a primeira conquista paraense desde a escolha de Manaus como uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil. Sim. Os paraenses entendiam que Belém, na época, deveria ser a cidade escolhida, mas acabou sendo Manaus, que tem um futebol mais fraco que Belém. Bom, isso até hoje devia estar ali uma situação atravessada em todos os paraenses, deveria ser assim um fato de desgosto até, né? E eles não perdoaram. Agora tá aí, Belém do Pará, sede da COP30, parabéns, viu? Karime, vale lembrar que a COP é uma conferência global realizada desde o ano de 1995 com representantes de centenas de países, que ocorre todos os anos e que tem como principal objetivo conter as consequências da crise climática causada pela humanidade. E na cúpula, entre outros temas, os países participantes revisam seus compromissos de manter o aquecimento global bem abaixo de 2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Buscam também esforços globais para limitar em 1,5 grau e discutem como ajudar nações vulneráveis contra as mudanças climáticas. Mix. Agora são 6h08. Acabou de virar, você era o melhor mix do Brasil, conferindo os destaques desta quarta-feira. E agora nós vamos falar aí de movimentos antidemocráticos, que é a Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral da República orientou governadores, Karime, a reforçarem a segurança diante de novas ameaças de grupos golpistas. Atenção. Pois sim, Carlão. E aqui no Amazonas, o governo diz estar de prontidão para combater esses atos e a Prefeitura de Manaus colocou todo o efetivo da Guarda Municipal em alerta máximo. Prédios públicos, como a Assembleia Legislativa, também aumentaram a equipe de segurança para evitar a ação dos vândalos. E agora, Karime, nós vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Odineia Araújo. Nem mesmo a prisão de 1.500 bolsonaristas, alguns em flagrante por atos de terrorismo contra os prédios que representam os 3 poderes da República, sede do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, no domingo, tem conseguido conter os extremistas. A Procuradoria da República recebeu alerta de possíveis atos antidemocráticos marcados para hoje. O alerta veio por meio de canal de denúncia da Justiça. Diante disso, os governadores e autoridades de segurança de todo o país foram orientados a reforçarem a segurança nessa quarta-feira. O gabinete de crise do governo Lula decidiu reforçar a segurança em todo o país por precaução. O Exército, por exemplo, vai proteger a sede dos 3 poderes. A determinação da Procuradoria é que, em caso de vandalismo, a pessoa seja presa em flagrante. Aqui no Amazonas, a segurança do prédio da Assembleia Legislativa, por exemplo, foi reforçada desde domingo após os atos de vandalismo em Brasília. Essa semana, o governador Wilson Lima disse que o Amazonas está de prontidão para combater atos antidemocráticos. Nós estamos de prontidão para que situações como essa, que ultrapassem os limites constitucionais, não atrapalhe a vida do cidadão e que, sobretudo, não fira a nossa Constituição, não fira o nosso processo democrático.
O ex-secretário de Segurança do Amazonas, Coronel Amadeu Soares, disse que o aparato policial deve estar de prontidão sempre, até porque a criminalidade está aqui o tempo todo. Os manifestantes, até onde eu sei aqui no Amazonas, todos se manifestaram de forma pacífica. Não houve depredações, não houve nenhum ato de vandalismo. Até onde nós sabemos, não houve registro disso. Então eu penso que podemos aproveitar esse aparato que vem para utilizar em prol da segurança pública. Eu acho que o Amazonas ganharia bem mais cuidando da segurança do cidadão do que eventualmente. A Prefeitura de Manaus colocou todo o efetivo da Guarda Municipal em alerta máximo para garantir o direito de ir e vir da população e resguardar os bens públicos. É o que diz o prefeito em exercício, Marcos Rota. A orientação do prefeito é que a gente trabalhe de forma ordeira e pacífica, colaborando com o governo do estado do Amazonas. Nós já temos empreendida uma parceria que tem trazido muitos frutos à cidade de Manaus com o governo do estado. Então nós temos uma grande afinidade com esta relação entre prefeitura e governo. E agora aumentada por conta do decreto do ministro Alexandre de Moraes, que prega que todos os municípios prestem apoio às ações do governo do estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, após os atos terroristas aí no último domingo, 74 policiais militares do Amazonas vão reforçar a segurança lá em Brasília até o dia 31 de janeiro. Além do Amazonas, outros 16 estados enviaram também seus agentes para garantir a ordem na capital do país. E os militares foram enviados a Brasília para atender a solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública editou a portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, que autoriza a mobilização de policiais militares e de outros estados para emprego na Força Nacional em Brasília. O ato de hoje, publicado no Diário Oficial, autoriza a atuação dos policiais militares do Pará, Amapá, Acre, Pernambuco, Amazonas, Espírito Santo, Paraíba e Sergipe até o dia 31 de janeiro. A mobilização acontece após o decreto de intervenção em Brasília, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo e aprovado pelo Congresso Nacional nesta terça-feira. Estimulados pela inércia da Polícia Militar do Distrito Federal, bolsonaristas radicais invadiram as sedes dos três poderes e depredaram vidraças, portas e obras de arte. Na noite desta terça-feira, em reunião com representantes das forças de segurança do Amazonas, o governador Wilson Lima informou que 74 policiais militares aqui do estado já foram enviados para Brasília para reforçar a segurança nacional. Segundo o secretário de Segurança Pública, Carlos Mansur, foram cedidos agentes do Comando de Policiamento Especializado, da ROCAM Ronda Ostensiva Cândido Mariano, da Companhia Independente de Policiamento com Cães, do Grupo Marte, Grupo de Manejo de Artefatos Explosivos, e do GRAER, Grupamento de Rádio Patrulhamento Aéreo. Aqui no nosso estado do Amazonas, a situação ela está normalizada com relação a essa parte das manifestações, por isso, da possibilidade de mandarmos essa tropa para lá. A determinação do governador é monitorar, acompanhar, de modo que tenhamos aí proatividade para qualquer situação fora da normalidade. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, esse contingente vai apoiar as medidas de segurança já adotadas pelo Ministério ao longo da semana, em proteção à esplanada dos ministérios e à Praça dos Três Poderes. Mais de 1.500 pessoas já foram detidas por participarem do ato terrorista. Eu faço questão de assinalar é que, não obstante óbvias especificidades de cada uma das nações, houve esses eventos extremos, agressivos, violentos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Houve invasão do Capitólio, houve invasão do Congresso brasileiro, mas, no caso brasileiro, graças a Deus, nós não tivemos mortes e, por outro lado, nós tivemos uma resposta firme. Porque quando alguém, perante o Tribunal da História, analisar esses fatos daqui a alguns anos, enxergará que, desde o primeiro momento, a responsabilidade ocorreu, tanto que nós temos, nesse momento, milhares de pessoas presas e outras prisões continuarão a ocorrer, inclusive no dia de hoje.
Nesta terça-feira, a Advocacia Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal sobre uma nova tentativa de ameaça ao Estado Democrático de Direito e pediu ao ministro Alexandre de Moraes que determine forças de segurança do governo federal e dos estados que tomem medidas imediatas e preventivas contra as possíveis invasões e bloqueios de vias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 15 minutos, você no melhor mix do Brasil. E detalhe, com os anúncios de hoje de novas convocações para atos pró-golpe em vários estados brasileiros, seguindo o assunto, o interventor no Distrito Federal, Ricardo Capelli, determinou nesta quarta-feira uma série de medidas, hein, Carime? Pois é, Carlão, como a gente acompanhou na reportagem de Nathalie Moraes, estavam sendo convocados dois atos de golpistas hoje, um na esplanada dos ministérios e outro perto do Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Vamos saber agora como é que está o clima e se teve alguma confusão em Brasília, conversando com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo. Boa noite, Cadu. Então, ainda há alguma apreensão a respeito dessas ameaças de novos ataques? Até o momento, acho que não foi registrado nenhum ato, nenhuma situação mais grave, não é, Cadu? Boa noite. Hoje foi dia de alerta máximo, Karime, mas tá tranquilo por enquanto. Certo. Boa noite para você, boa noite para o Carlão, boa noite, queridos ouvintes do programa 18 horas. Praticamente todo o efetivo das forças de segurança do Distrito Federal foi para a rua no dia de hoje, Karime. Centenas de policiais, militares, civis, de grupos de elite cercaram o perímetro da esplanada dos ministérios, pegando um dia inteiro de chuva nas costas aí, por ordem do interventor federal Ricardo Capelli, como você disse, que está com sangue nos olhos e com a faca nos dentes. Esse alerta foi por causa de uma mobilização nas redes sociais de mais uma manifestação bolsonarista chamada de Manifesto pela Retomada do Poder. Estava marcado para 18 horas aqui em Brasília, mas Ricardo Capelli determinou plantão 24 horas. Até o momento, Karime, nada aconteceu, como eu falei. Estou aqui no centro de Brasília, inclusive acompanhando de perto essa movimentação, por enquanto só policiais nas ruas. Tem um aparato policial muito grande lá fora, Karime, diferente do efetivo que havia no domingo passado, dia da invasão aos 3 poderes e do quebra-quebra. Isso aí chamou a atenção do próprio interventor federal. Se todo esse efetivo policial, esse poder policial estivesse na rua, preparado, não teria acontecido a invasão e a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF. E essa convocação de hoje, Karime, segundo o post que vem sendo divulgado nas redes sociais, iria acontecer em todo o país, como você disse, inclusive em Manaus, como disse a repórter. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes, assim que foi alertado dessa possível manifestação, que não aconteceu, autorizou a polícia a prender imediatamente pessoas que tentarem invadir prédios públicos ou privados. E também determinou a proibição de interrupção do tráfego em todo o território nacional, além da aplicação de multas pesadíssimas que variam de 20 mil a 100 mil reais. Ou seja, ele tomou uma atitude extremada, visando aí bloquear, impedir qualquer ato que ele chama de terrorismo, né? Inclusive a inação dos policiais. Ele fala, nessa lei que ele decretou, que ele determinou, ele diz que os policiais que estiverem envolvidos nas operações poderão ser penalizados em caso de inação. Então, para você ver como ele está observando os 2 pontos, né? Bom, já são aí que horas? Aqui 19h20, quase 19h20. Aqui 6h19. Aqui em Brasília tudo calmo. Até agora por aqui também. E a gente espera que continue assim. Sim, Cadu, sim. A gente espera que continue assim, né, Karime? Porque esses conflitos já precisam acabar, né? Agora, falando da repercussão dos atos de terrorismo, hoje o colegiado do STF referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e manteve o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, afastado de suas funções. Ele está sob forte pressão política, corre risco de ser expulso do partido dele, o MDB, e nos bastidores, Karime, a informação é de que ele deve responder, sim, a um processo de impeachment na Câmara Legislativa do Distrito Federal, com risco de não voltar mais para o cargo. Situação complicada. Já existem 5 pedidos de impeachment contra ele tramitando lá na Câmara Legislativa.
E o STF também manteve a prisão do ex-secretário de Segurança e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele ainda está em viagem de volta ao Brasil. Ele estava nos Estados Unidos, de férias com a família, quando teve a prisão decretada. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a PGR, Anderson Torres, juntamente com o governador Ibanez Rocha e o ex-comandante da PM, Coronel Fábio, que foi preso ontem, foram negligentes ao não tomarem providências diante das informações que foram passadas pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tanto sobre a possibilidade de invasão aos três poderes, quanto a chegada incomum de dezenas de ônibus a Brasília. Então, eles agiram de forma criminosa, também não mobilizando as forças de segurança em tempo hábil de conter a invasão aos prédios históricos. Por enquanto, Karime, os alvos são esses, mas claro que há muito mais gente a ser investigada, inclusive no governo federal. Agora, com relação aos presos, Karime, a Polícia Federal concluiu hoje à tarde a tomada de depoimentos de todas as pessoas presas durante os atos de vandalismo. A PF atualizou os números, viu? No total, 763 pessoas foram encaminhadas para o presídio da Papuda, todas elas enquadradas na lei antiterrorismo. 684 pessoas, maioria mulheres, crianças e idosos, foram liberadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes após aquela pressão de casos fake news, né, rolando de maus tratos, enfim, mas ele recebeu as informações do Ministério da Saúde, do SAMU, do Conselho Tutelar, e foi visto que era necessário haver uma mobilização, haver uma providência mais imediata com relação a esses grupos mais de risco, né, sob acusação, para evitar a acusação de abuso de autoridade. A Polícia Federal também encerrou o trabalho de perícia no prédio do STF, Karime, que foi aquele prédio mais destruído pelos bolsonaristas. Os peritos recolheram materiais genéticos, pegadas e outros objetos que vão ajudar na identificação dos responsáveis pela depredação. O laudo final deve ser entregue em 30 dias. E todo esse trabalho foi coordenado pelo perito Carlos Eduardo Palhares, meu xará, considerado um dos maiores especialistas na área. Foi o mesmo que trabalhou na perícia do acidente aéreo da Air France, na identificação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, e também do desastre em Brumadinho. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, só dando um parâmetro, ainda pegando gancho a respeito desses ataques e de tudo que aconteceu domingo e dessas duas ameaças de hoje, o fato é que o mercado financeiro continua reagindo sem grandes oscilações diante desses recentes fatos políticos aqui no Brasil. O dólar fechou em baixa de 0,4%, cotado a R$ 5,18. Olha aí, o euro fechou em R$ 5,53, uma queda de apenas 0,2%. Já a moeda virtual Bitcoin oscilou para baixo, 0,03%, vendida a R$ 91.510. Agora, o mais importante, o Ibovespa fechou o dia em alta de 1,53%, chegou a 112.517 pontos, ou seja, o abalo, pelo menos nessa parte da economia, não foi grande. Foi inferior, né? Exato, do que se esperava. Exatamente, do que se esperava, né? Declarações de Bolsonaro já chegou a despencar a Bolsa de Valores, a fechar tipo a 90 mil pontos. Então, realmente, o saldo nesse sentido ainda está tranquilo. Cadu. Exatamente. Carlão, Antes de passar para o Carlão, Karime, eu só queria dar um detalhe aqui que acabou de acontecer agora à tarde. Foi divulgado aí um vídeo do advogado do presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Cristiano Zanin, né? Ele foi hostilizado no aeroporto daqui de Brasília. Logo assim que chegou, desceu do avião, estava no aeroporto, estava escovando os dentes no banheiro, quando ele foi abordado por um rapaz que começou a gravar o vídeo e chamando ele de safado, de vagabundo, de pilantra e tal, e corrupto, e Zanin, corrupto, né? Uhum. E ele manteve ali, incólume, escovando os dentes, uma atitude perfeita até, né? Imagina se ele reagisse.
que ia acontecer, a briga que ia se gerar ali dentro do aeroporto, o quiprocó que ia se causar dentro do aeroporto. Quem conseguiu assistir a esse vídeo viu que foi muito ameaçador. O rapaz chegou muito perto e colocava o celular dele na cara do advogado, filmando, xingando perto. A impressão que dava é que o rapaz ia partir para agressão a qualquer momento. Foi a liberdade de expressão, liberdade está sendo muito confundida com abuso, com xingamento com ódio, né? E nesse caso foi crime. Esse rapaz cometeu vários crimes que ele acusou. Crime de ameaça. Para começar, crime de ameaça, né? Exato. Agora, o Zanin, né, claro, obviamente, vai meter um processo por danos morais bem grande contra esse rapaz, que claramente, né? Aí claramente tentou fazer uma lacração e agora vai ter futuramente que pagar uma boa indenização, e um pedido de desculpas não vai resolver. Claro que esse rapaz ele vai ser pressionado a pedir desculpas em rede social. Eu peço desculpas ao doutor Zanin, eu fui mal educado, enfim, mas aí não vai adiantar. Já chega dessa história, né? Karime e Carlão. Cadu, você falou aí da situação, né, difícil, né, que se encontra o governador do Distrito Federal. Tem outro também que está numa situação complicada, né, que é o ministro da Defesa, o José Múcio, tá balançando. Ele cai ou não cai? Balança, mas não cai, balança e cai. Como é que tá essa situação aí do ministro da Defesa, Cadu? Ele tá na frigideira, mas não frita, Carlão. Tá em banho-maria. Não, ainda não, Carlão. O momento ainda não é adequado. Os interlocutores do presidente Lula entendem que demitir o ministro José Múcio seria dizer ao país que o atual governo está em crise. E o momento agora está sendo favorável ao governo. Então Lula está conseguindo unir os poderes da República, está se aproximando dos governadores que apoiaram Bolsonaro, vem colocando na mesma mesa parlamentares da base, da oposição, enfim, tudo de bom. O momento não é de demitir o ministro Múcio, apesar da fraca atuação dele como ministro da Defesa. Até porque, Carlão, se Múcio fosse afastado, imagina a cena, a situação, quem ficaria no lugar? Um petista? Isso só ia contribuir para aumentar a cisão com as Forças Armadas, né? O Múcio foi colocado nessa função como parlamentar antigo, como amigo pessoal de Lula, foi colocado nessa função de tentar apaziguar, de tentar aproximar as Forças Armadas do presidente Lula. E pelo visto ainda não aconteceu. Então, não significa, o momento agora para ele é muito delicado depois de tudo que aconteceu. Claro que o nome dele está na berlinda, mas o governo entende que o melhor momento agora, por enquanto, é de segurar. Ontem começou nas redes sociais uma campanha pela saída do ministro Múcio. Inclusive o deputado federal André Janones, que é um grande mobilizador digital, apoiador de Lula, disse que Múcio estaria entregando uma carta de demissão, o que não aconteceu até agora. Mas o que chama a atenção, Carlão, é que o governo mirou o canhão para a cúpula do governo do Distrito Federal. E o que não está errado, né? Mas vem silenciando com relação às Forças Armadas. A missão de cuidar do Palácio do Planalto, Carlão, é do Exército, que estava desaparelhado no momento da invasão. Inclusive tem um vídeo que começou a circular hoje nas redes sociais de uma tropa do Exército, um grupo ali que estava tentando conter os invasores, completamente atrapalhado, sem comando, sem saber se reagiria contra os manifestantes bolsonaristas ou se recuava. Não havia comando por parte das autoridades, por parte dos oficiais. O mínimo que aconteceu, Carlão, nesse episódio todo de domingo, por parte das Forças Armadas, foi omissão e negligência. Na verdade, aí muita coisa tem que ser investigada. E o Tribunal de Contas da União deu 5 dias para que a ABIN explique de que maneira alertou o governo federal sobre o risco de ato terrorista. Mas a ABIN já de antemão informou, já alertou quase que diariamente o ministro da Justiça Flávio Dino e o governador Ibanez sobre a possibilidade de atos violentos em Brasília. E o que acontece hoje? Um está jogando para o outro a culpa, né? Então, de fato, muita coisa precisa ser investigada, inclusive dentro do próprio governo federal. Então vamos aguardar os desdobramentos dessa história. Hoje pela manhã, Carlão, o presidente Lula se reuniu com senadores e deputados que fizeram ali uma entrega simbólica do decreto de intervenção federal que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O senador Eduardo Braga participou dessa reunião. O presidente Lula chamou os manifestantes de aloprados, Carlão.
Vamos ouvir o que ele disse. Bom, lamentavelmente, o presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Ou seja, eu só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente, sabe, com pouco senso de ridículo, porque já entraram na justiça, a justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa e do fundo partidário. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazendo uma análise, né, Cadu, a respeito dos acontecimentos de domingo e também colocando certa culpa do ex-presidente Bolsonaro de não assumir a derrota, de não falar, gente, ok, tá bom, vamos fazer uma oposição, vamos fiscalizar e daqui a 4 anos tem mais, não é? Exatamente. Lula vem colocando a culpa desses episódios no ex-presidente Bolsonaro, principalmente como o principal influenciador desses movimentos. Errado não estaria, né? O ex-presidente Bolsonaro até agora vem negando a derrota nas urnas. Inclusive, nas redes sociais ele vem agindo como se ainda fosse presidente da República. Inclusive, ele disse hoje que o presidente Lula foi eleito pelo STF e não pelo povo brasileiro, o que deixa a situação ainda mais inflamada, mais grave junto à sociedade. Sim. Agora, Karime, hoje a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de um inquérito para investigar 3 deputados federais que são suspeitos de incitarem os atos de terrorismo. São os deputados federais André Fernandes, do PL do estado do Ceará, Clarissa Tércio, do PP do estado do Pernambuco e Silvia Waiapi, do PL do estado do Amapá. Esses 3 deputados foram diplomados, mas ainda não tomaram posse dos cargos. Por isso, a PGR está pedindo pressa do STF para que eles não assumam os cargos antes de responderem a esses processos de investigação. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, 70% dos brasileiros são contra a invasão dos 3 poderes e atos de vandalismo lá em Brasília, protagonizados aí por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, Carlão, mas em contrapartida, 18,4% apoiam as ações dos grupos que depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal no último domingo. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito dessa pesquisa agora na reportagem de Odiné Araújo. A pesquisa Atlas entrevistou 2.200 brasileiros de todas as regiões do país entre os dias 8 e 9 de janeiro por meio digital. E os ataques e destruição da sede dos 3 poderes em Brasília no último domingo foram reprovados por 75,6% deles, segundo pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem. Os atos classificados como terrorismo por juristas brasileiros, protagonizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado da eleição do presidente Lula, aqui na região norte, indignaram 76,6% dos moradores. Por outro lado, 18,4% dos brasileiros apoiam a ação dos vândalos que destruíram o Palácio do Planalto, sede do governo federal, e os prédios do Congresso, onde ficam deputados e senadores, e do Supremo Tribunal Federal, onde atuam os ministros da mais alta corte do Judiciário brasileiro. Para o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a pesquisa traz uma contradição, resultado da desinformação e da política de fake news do antigo governo. E ao mesmo tempo que ela aponta que 75% da população brasileira se opõe aos atos terroristas, 30% delas dizem que concordariam com o regime autoritário, regime ditatorial e que, portanto, regime não democrático. O que a gente precisa com urgência
abrir um amplo debate nacional sobre o que é democracia e qual é a função da democracia. A gente precisa chamar a atenção e denunciar e responsabilizar todas aquelas pessoas que atentam contra a democracia. A pesquisa Atlas também revelou que enquanto 36,8% dos entrevistados querem intervenção militar para invalidar o resultado das urnas, 54,1% são contra. O estudo também aponta que 56,4% dos brasileiros reconhecem a vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro. A pesquisa também perguntou se os brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro está por trás do ataque à sede dos três poderes. E 50,2% dos entrevistados disseram que sim. Já 42,7% discordam. O professor da UFAM explica o porquê. Qual é a finalidade central disso? A finalidade central não é defender pátria, não é defender família e não tem nenhuma relação com religião. A finalidade central é atacar, é destruir o patrimônio público, é expropriar do povo brasileiro as riquezas brasileiras que estão no solo e no subsolo brasileiro. Se você pega os registros, os pedidos de lavras e de pesquisas de lavras minerais registradas 2021, 2022, e você vai tomar um susto. São milhares de pedidos feitos em cada um dos estados nacionais. Feitos por quem? Pelas pessoas que agora estão financiando o ato, porque elas acreditavam que o Bolsonaro seria eleito, considerando os quase 300 bilhões que ele gastou na campanha eleitoral. Na avaliação do professor Luiz Antônio Nascimento, se Bolsonaro fosse reeleito, os investidores teriam porteira aberta para exploração mineral, inclusive em áreas de preservação e terras indígenas. Como eles fizeram investimentos, como eles gastaram o próprio dinheiro, tomando emprestado ou não, para fazer as lavras, para fazer os projetos, para fazer os estudos, eles agora estão correndo atrás do prejuízo. É negócio do que está atrás. Esses atentados terroristas têm um sentido, não é ideológico, é econômico. Os entrevistados ainda foram questionados sobre a conduta da Polícia do Distrito Federal diante da invasão considerada terrorista. Para 54,5%, os agentes de segurança em serviço foram coniventes com os atos criminosos. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 92%. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Daqui a pouco, aqui no 18 Horas, uma pesquisa internacional comprovou que o desmatamento na Amazônia prejudica outras regiões do mundo, como o Tibete, um país que está distante a 15 mil quilômetros daqui. É o nosso assunto em instantes. Mix. Olha, são 6h37. Você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia. Em mais uma edição do 18 Horas. E agora é hora de conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quinta-feira, Karime Leão já, hein? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Quase chegando na sexta, né, Carlão? Bom, para amanhã, quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima prevista de 23 graus. A máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 73% e 99%. Mix. Olha só, o Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 19 metros e 71 centímetros acima do nível do mar. 18 Horas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou nesta terça-feira que a vacina contra a Covid-19 vai entrar no calendário regular de vacinações no Brasil. E a medida faz parte de um plano do governo federal de começar em fevereiro uma campanha de reforço nacional de imunização contra diversas doenças, principalmente as infantis. Ainda segundo a ministra, foram compradas vacinas do Instituto Butantan e seguem em andamento a compra com a Pfizer para garantir o estoque. A academia rápida disseminação da mais recente subvariante Ômicron da Covid-19 nos Estados Unidos levou a Organização Mundial da Saúde a recomendar que passageiros de voos de longas distâncias usem máscaras. Carlão, é a subvariante XBB.1.5
BA.1.5, que é a mais transmissível detectada até agora e foi responsável por 27,6% dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos no início deste ano. Alguns casos também foram registrados no Reino Unido. Na Europa, a subvariante foi detectada também em números pequenos, mas crescentes. Aqui no Brasil já foram confirmados pelo menos 2 casos em São Paulo só no início deste ano. Olha só, e segundo os especialistas, essa ramificação da variante Ômicron, que hoje é a dominante no mundo, né? Apresenta sintomas semelhantes aos das cepas anteriores, semelhantes ao do resfriado. Atenção! E os especialistas afirmam que as vacinas atuais continuam protegendo contra sintomas graves, hospitalização e até morte. Carlão, eu conversei com o epidemiologista da Fiocruz, Gési Orellana, que falou sobre essa nova variante. Vamos ouvir. Então, em tempos dessa nova subvariante da Ômicron, dessa nova descendente da Ômicron, a XBB.1.5, nós temos que, mais do que nunca, melhorar nossos cuidados, sermos cautelosos durante o carnaval, evitando as aglomerações, principalmente as pessoas que compõem o grupo de risco e, acima de tudo, nos municiarmos de uma das nossas grandes aliadas nesse segundo ano de pandemia de Covid-19, que é a vacinação contra a doença. Então, se nós não queremos ver essa variante, né, essa subvariante, essa descendente da Ômicron se espalhar pelo Brasil e causar mais casos graves e mortes evitáveis, nós precisamos adotar essas precauções, porque essa descendente da Ômicron, ela é uma descendente que se espalha muito mais rápido do que versões anteriores da própria Ômicron, né, e com certeza com versões anteriores do vírus, como a alfa, a beta, a gama e a delta, e também está associada a reduzir, a burlar parte da nossa resposta imunológica. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h41 e daqui a pouquinho você confere no 18 horas que está aberta a temporada de inscrições de artistas e produtores culturais para participar das ações e eventos em Manaus ao longo de 2023. Atenção, artistas em geral aí. Esse é o nosso assunto em instantes para você. 18 horas. O desmatamento na Amazônia atingiu números recordes nos últimos 4 anos. Nós falamos sobre o assunto aqui no 18 horas com várias reportagens alertando sobre o problema e, é claro, sobre as graves consequências do desmatamento. Agora, uma pesquisa internacional publicada esta semana revela que o desmatamento que acontece aqui na Amazônia tem afetado outros lugares do mundo, Karime. Carlão, a pesquisa foi publicada pela revista Nature Climate Change esta semana e mostrou que o desmatamento na Amazônia tem afetado, gente, o Tibete, um país que está a mais de 15 mil quilômetros distante da gente. Bom, a gente vai agora acompanhar mais detalhes a respeito desta pesquisa agora, na reportagem de Hector Silva. Um grupo internacional de cientistas climáticos coletou evidências que indicam que o desmatamento na Amazônia está influenciando o clima no Tibete, país na Ásia que fica a mais de 15 mil quilômetros de distância da região. As conclusões foram publicadas na revista Nature Climate Change, assim como possíveis impactos de longo alcance do desmatamento da floresta amazônica. Liderados por Teng Liu, pesquisador da Universidade Normal de Pequim, na China, e Dean Shen, da Universidade Normal de Pequim e da Universidade de Helsinki, na Finlândia, os pesquisadores responsáveis pelo estudo mais recente observaram que os cortes de árvores na Amazônia já ocorrem há décadas, período em que também foram coletadas informações climáticas. Para verificarem se o desmatamento poderia influenciar áreas distantes do planeta, eles analisaram dados climáticos globais entre 1979 e 2019. Os cientistas descobriram então uma relação entre a Amazônia, o Tibete e a Antártida Ocidental.
A perda de árvores fez as temperaturas subirem no Tibete e na Antártida. Já quando chovia mais na Amazônia, as precipitações tendiam a ser menores nessas outras duas regiões. Os pesquisadores chegaram inclusive a traçar a rota da mudança climática, conforme o tamanho da floresta tropical diminuía. A rota, que segundo eles durava pouco mais de 2 semanas, passava primeiramente pelo sul da África, depois seguia para o norte rumo à Península Arábica e finalmente para o Tibete. O gerente de florestas do Greenpeace, organização não governamental a nível mundial, que discute a preservação ambiental, o engenheiro florestal André Freitas, destaca que a derrubada de árvores e queimadas na Amazônia em grande quantidade é sempre fruto de ação humana. A Amazônia, por si só, é uma floresta úmida, ou seja, ela não queima sozinha. Tem que ter a intervenção humana para que ocorra o fogo. Então, o que nós vemos hoje na Amazônia, os elevados números de queimadas nessa região, elas são sim provocadas pela ação humana. Diferente de biomas como o Cerrado, onde a vegetação seca e é natural que ocorra eventualmente queimadas, até provocada por raios, não é? Isso não ocorre na Amazônia, que é uma floresta úmida que, uma vez vegetada com sua cobertura composta, ela não pega fogo. Então, isso aí é claro. A pesquisa mostra ainda que outros estudos já haviam documentado que o Tibete e o Ártico estão registrando aumentos de temperatura maiores do que no restante do planeta e avaliaram que a chegada a um ponto de inflexão na Amazônia poderá criar um ponto de inflexão no Tibete, com impacto permanente nas temperaturas e nas chuvas. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ora, 6h46. Boa noite para você na sintonia certa. E olha só, as aposentadorias, pensões e outros benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, que tem valores acima do salário mínimo, devem ser reajustadas em 5,93% neste ano. O índice é o da variação da inflação de 2022, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e divulgado hoje pelo IBGE. Com isso, o valor do teto do INSS passa a ser de R$ 7.507,49. E a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos está recebendo cadastro de artista. Atenção, em artistas produtores culturais para participar das ações e eventos em Manaus ao longo agora do ano de 2023, Karine. Pois é, Carlão, e o legal é que os inscritos podem ser convocados para apresentação e podem ser pagos cachês. Eles podem receber cachês, olha que bacana. O valor dependerá do projeto contratado pela Manaus Cult, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Manaus Cult está recebendo o cadastro de artistas, produtores, técnicos, trabalhadores do setor artístico-cultural para subsidiar o processo de curadoria interna para participação em ações e eventos promovidos pela Administração Pública Municipal em 2023. A diretora-presidente em exercício da Manaus Cult, Oreni Braga, afirmou que a gestão municipal vem buscando a inserção desses profissionais nos grandes eventos instituídos no calendário oficial de Manaus. A Manaus Cult solicita àqueles trabalhadores da cultura que ainda não possuem cadastro na Fundação que procurem o nosso site e preencham o formulário de credenciamento. É com base nesse cadastro, que o corpo técnico da Diretoria de Cultura vai selecionar os artistas e os projetos para participação nas atividades da Fundação. Oreni Braga informou ainda que a Manaus Cult já iniciou a curadoria interna em cima do banco de dados para a contratação dos artistas e serviços para os eventos e projetos deste primeiro trimestre de 2023. É importante destacar que esse cadastro não vai garantir ao artista que ele seja contratado imediatamente, mas as informações vão estar disponibilizadas no site e aí, logicamente, que elas vão nortear as nossas ações na hora de planejar e ainda apontar o artista que ainda não teve a oportunidade de participar de editais, de cursos, eventos e outras ações que a Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Cult, oferece à comunidade local. O cadastro dos artistas é gratuito e poderá ser realizado virtualmente até o dia 15 de junho deste ano. A relação dos cadastrados será divulgada no site manaus.am.gov.br a cada 30 dias. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Amazonas registrou no ano passado o menor número de casos de malária dos últimos 4 anos. A redução foi de 17,4% das notificações de 2022 em relação a 2021. Os dados consolidados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e revelam que no ano passado foram notificados o total de 50.514 casos de malária em todo o estado. Ainda segundo a Fundação, a meta é eliminar a malária no Amazonas até 2035. Mix. Para 6h49, nós vamos conferir tempo em previsão do tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo a previsão do tempo aqui do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante essa noite e madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 67% e pode chegar a 100%. Mix. O câncer de colo de útero é uma das maiores causas de mortes entre as mulheres brasileiras. São dados. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, pelo menos 17 mil mulheres devem receber esse diagnóstico entre 2023 e 2025, Karime. E para ajudar, Carlão, a alertar a população sobre a doença, este mês acontece o Janeiro Verde. E o repórter Hector Silva traz os detalhes sobre o assunto. No calendário dos meses de conscientização e prevenção do câncer em janeiro, a campanha do Janeiro Verde é uma de conscientização sobre os tumores de colo de útero, doença que vai atingir mais de 17 mil mulheres por ano no Brasil, entre 2023 e 2025, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A médica Adia Abdala destaca que este tipo de câncer é um dos mais incidentes entre as mulheres brasileiras, com elevada prevalência e mortalidade no norte e nordeste, tendo o Amazonas, no norte do país, como o estado com o maior número de casos. A gente tem uma proporção aqui de taxa bruta com taxa ajustada, que a cada 100 mil mulheres a gente consegue nessa proporção perceber que o estado do Amazonas, ele ganha de todos os outros estados em relação ao índice de câncer de colo de útero entre as mulheres. O nosso estado é um estado muito grande, né? Com uma região geográfica de dimensões aí imensuráveis. A gente tem municípios muito afastados e esses pacientes, a gente vê que ela tem muita dificuldade ao acesso a esse exame. A gente não tem estrada, a gente só tem rios e essas pacientes passam muito tempo sem ir ao ginecologista. Quando vão, demoram muito para receber o resultado desse exame. Elas ainda têm um fator ali cultural, que elas têm muita vergonha ainda de ginecologista, elas têm muito medo do exame ainda. O câncer de colo de útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos de papilomavírus humano, o HPV, um vírus bastante comum. No entanto, algumas podem se tornar crônicas, que, se não forem diagnosticadas precocemente, podem evoluir para o câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a vacinação é a principal arma contra este câncer, sendo essa uma das prioridades das diretrizes para a doença. A OMS reconhece a doença como um problema de saúde pública e estabeleceu que todos os países devem alcançar e manter uma taxa de incidência de menos de 4 novos casos de câncer do colo de útero por 100 mil mulheres ao ano, até o fim da década. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, começou esta semana aqui em Manaus o programa Justiça Itinerante 2023. Os atendimentos gratuitos são realizados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas e abrange questões como divórcio consensual, guarda de filhos e também pensão alimentícia. E até o dia 3 de fevereiro, a unidade móvel do programa vai estar na Praça Eliodoro Balbi, conhecida como a Praça da Polícia, lá no centro da cidade. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 da tarde. O juiz Alexandre Novaes, que é coordenador do programa, falou com a nossa reportagem a respeito do assunto. Vamos ouvir. O projeto Justiça Itinerante é um projeto do Tribunal de Justiça que visa levar atendimento à população de forma desburocratizada, custo zero, simplificada, sem maiores formalidades, né? Na Justiça Itinerante, a gente trabalha com basicamente 2 áreas de competência.
que é a área do Juizado Especial Cível, que as pessoas conhecem como Juizado de Pequenas Causas, aquelas causas de menor complexidade, com valor de até 20 salários mínimos, e as demandas, né, as ações da área do direito de família, de natureza consensual, ou seja, aquelas causas que são amigáveis e que não há litígio. E as demandas maiores, as ações mais usuais nessa área, são aquelas ações que envolvem pensão de alimentos, divórcio, reconhecimento de união estável, ou seja, aquelas pessoas que convivem como se fossem marido e mulher, mas não são civilmente casados e querem o reconhecimento dessa união, o reconhecimento voluntário de paternidade, aquela situação em que o cidadão ele é o pai da criança, mas não é reconhecido como pai no registro de nascimento, então ele busca reconhecer o reconhecimento voluntário de paternidade, ou seja, ele mesmo quer se reconhecer como pai. Além de nós fazermos também orientação jurídica por meio dos advogados e voluntários do projeto que atendem a população, e também encaminhamentos quando a questão que o interessado busca resolver na justiça itinerante não seja da nossa competência. Não é da nossa competência, a gente encaminha a quem tenha a obrigação de resolver o problema de interesse do jurisdicionado. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, olha só, atenção você que ficou interessado, hein? Para ser atendido é preciso levar a carteira de identidade, número do CPF e comprovante de residência. Para alguns casos, olha só, é necessário também certidão de nascimento e 2 testemunhas no caso de divórcio e certidão de nascimento dos filhos para os casos de guarda e pensão alimentícia. Você está ouvindo 18 horas. E o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, vai passar a ter um voo direto para a cidade de Bogotá, capital da Colômbia, a partir do dia 27 de março, agora desse ano. As operações serão realizadas pela Avianca em parceria com a Amazonas Tour. A nova rota direto para Bogotá vai contar com 4 voos semanais. Olha só, atualmente o Amazonas tem conexão direta com o Panamá e recentemente voltou a ter voos diretos para os Estados Unidos. Essas viagens são realizadas 9 meses por semana, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas ganhará a partir do dia 27 de março uma nova rota sem conexões para a cidade de Bogotá, a capital da Colômbia, um dos destinos da América do Sul mais procurado pelos brasileiros. As operações serão realizadas pela Avianca, em aeronaves da família A320, com capacidade para 180 passageiros saindo de Manaus. Administrado pela concessionária dos aeroportos da Amazônia, membro da rede Vinci Airports. A Avianca oferecerá 4 voos semanais direto para Bogotá, saindo de Manaus. Depois da queda no fluxo de passageiro nos últimos 2 anos por conta da pandemia de Covid-19, esses novos trechos reforçam a expectativa de crescimento para o ano de 2023. Segundo o gerente comercial da Avianca, Gustavo Essos, essa é a 3ª rota direta que a companhia passa a operar este ano no Brasil. Nesta quarta-feira, tem início o voo sem escalas entre São Paulo e Cartagena, no Caribe colombiano. E também em março, a Avianca lançará a rota direta entre Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, e Bogotá, com 5 voos semanais. A gente, como eu comentei, tem oportunidades e tem que avaliar com recursos escassos, que são a quantia de aviões. Então, Manaus trouxe uma oportunidade muito interessante para a Avianca de conectar os brasileiros com o mundo, mas também de trazer o mundo para a Amazônia. Então, a oportunidade estava aí, o Managuara procura as praias, o Managuara quer sair para os Estados Unidos e a gente ainda agrega a Europa, como eu comentei. Então, tudo isso faz com que a nossa expectativa seja muito positiva e começamos com 4 frequências que entendemos que uma boa frequência justamente para começar e oferecer uma malha mais completa. A diretora-presidente da concessionária dos aeroportos da Amazônia, Karen Strogo, destaca que o grupo quer consolidar Manaus como a cidade da Amazônia, proporcionando aos outros estados da região conexões para destinos nacionais e internacionais. Desde que nós começamos a operar o aeroporto, que vai fazer 1 ano agora, vamos comemorar nosso primeiro aniversário, a gente vem trabalhando de maneira árdua para conseguir trazer
mais conectividade, mais voos e mais alternativas para o amazonense e também para toda a região norte. Porque a gente sabe que quem circula por aqui não somos só os manauaras, nós somos um portal de entrada e de saída da região. Então esse é um trabalho foco do nosso grupo para conseguir trazer mais opções, para conseguir conectar a gente mais, porque nessa região a gente sabe que o transporte aéreo ele é chave. Então essa é a nossa missão e esse evento hoje ele é mais uma comemoração desses objetivos sendo alcançados. Para o presidente da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, Gustavo Sampaio, a expansão de rotas é essencial para o desenvolvimento e o turismo aqui no estado. A gente fez a redução do ICMS, expandiu a malha interna aérea, agora está expandindo a malha externa. Isso tudo é muito benéfico para o estado do Amazonas. Movimenta o segmento do turismo, aquece a economia e desenvolve principalmente o social e a economia. A Avanci é uma grande parceira, vem fazendo melhorias no aeroporto, então a gente espera que seja cada vez mais preparado ainda para melhor receber o turista nacional e internacional. A gente vem trabalhando novas possibilidades na América Latina, na Europa, a gente está com o radar sempre ligado e a gente espera nos próximos meses ter notícias positivas. Eu não quero dar nenhum tipo de spoiler agora, mas a gente tem negociações avançadas já para uma retomada da rota Amazonas-Europa. Atualmente, o Amazonas tem conexão direta com o Panamá e recentemente voltou a ter voos diretos para os Estados Unidos. Essas viagens são realizadas 9 vezes por semana. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nos últimos anos, vimos crescer no Brasil defensores do caminho fácil do bem contra o mal, do nós contra eles para chegar ao poder. O resultado é divisão na sociedade e cenas como a que aconteceu no último domingo em Brasília. O mundo já viveu coisa parecida e não deu certo. A Alemanha, acima de tudo, era o principal slogan nazista. É um passado que envergonha e que jamais pode ser esquecido, mas pode ser evitado. É preciso retomar o alto nível dos debates de conceitos e ideias de direita e de esquerda. Os verdadeiros líderes políticos não podem e não devem se restringir apenas a ganhar uma eleição. É urgente a reconstrução de um país plural, afastar discursos messiânicos que levam à cegueira coletiva. Precisamos de um país de um só povo e de todos os povos ao mesmo tempo, que acolhe o contraditório, o diferente, a diversidade e tudo sob o manto sagrado do respeito. 18 horas. São 7h01, Karime, vida que segue. Vida Boa que noite. segue. Boa noite, um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 em Té. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.